Olá, alunos, tudo bem com vocês? A proposta dessa semana é a gente pensar um pouco a ideia do estrangeiro ontem e hoje. Então, pensar dentro da nossa sociedade, da nossa nação, o que vem a ser o estrangeiro? Como que ele era tratado ou como ele é tratado ainda hoje dentro da nossa sociedade? Como vê-lo? Mas primeiro a gente precisa parar e pensar o que é a definição de estrangeiro, né? O que define alguém como estrangeiro? Vamos pensar aí, alunos, sobre essa questão. Eu fui primeiro no dicionário, né, que sempre tem uma definição ali sobre cada terminologia. Então, para e no dicionário, estrangeiro seria algo, né, ou alguém que é de outro país, que tem a sua origem em outra nação, né? É considerado no termo cidadão estrangeiro. A outra definição do dicionário é também, no sentido figurado, aquele que não pertence ou não se sente pertencente a uma região, uma classe ou um meio social. Então ele se sente fora, ele está fora, então ele é estrangeiro, ele não conhece aquilo ali. Então seria a definição do dicionário, só para a gente começar a pensar essa ideia, o estrangeiro. Já do ponto de vista da sociologia, que é a matéria que vocês estudam comigo, com o professor, a sociologia eu busquei através de um sociólogo, George Simmel, né, que vai ser um teórico que vai estudar e teorizar esse termo cidadão, né? Então, para o sociólogo, sobre essa teoria que ele desenvolve do estrangeiro, que estamos falando na aula de hoje, ele vai dizer: o estrangeiro, na verdade, é aquele que viaja e acaba se estabelecendo em seu destino. O que conhecemos como estrangeiro para ele é considerado aquele que vem de fora. Então, olha só a ideia interessante e peculiar que esse sociólogo nos traz. Para ele, estrangeiro é justamente aquele que viaja. E ao viajar, ele vai para um destino, ele se desloca para um destino. E lá, à medida que ele vai gostando, se adaptando, ele firma ali sua própria residência, ele passa a querer viver ali. E isso é o que, dentro do pensamento sociológico de Simmel, é aquele que vem de fora e que se estabelece e acaba passando por um processo de adaptação daquela cultura que antes era diferente, mas que agora se torna dele também, né? Então, uma outra compreensão também aí de estrangeiro. Mas vamos avançando então, alunos, a discussão nossa de estrangeiro. O estrangeiro, por não ter então feito parte daquele grupo desde o início, integra-se, mas nunca será totalmente aceito dentro do grupo, sendo lembrado por sua origem, ou seja, de onde ele veio. Sua descendência é alemã, é israelense, né, é muçulmano, ou enfim, sempre é lembrado da sua origem, da sua terra natal. Já o viajante, né, por vezes a gente pode entender como aquele que viaja apenas para visitar e que depois volta para o seu local de origem. Então é esse que não se estabeleceu no outro país ou na outra nação. Foi só a título de viajar, mas logo voltou. Vamos pensar quais são os motivos que levam, né, as pessoas a imigrarem, né, a ter imigrantes, né, a fazer esse deslocamento humano para outros países, saindo da sua própria terra natal. O desenvolvimento, se a gente analisar, da globalização associado então ao avanço tecnológico, potencializa então os fluxos de pessoas, mercadorias e informações em todos os lugares do mundo, né? Os fluxos então migratórios geram um forte impacto na construção da nossa própria identidade, uma vez que permite muitas trocas culturais. Então o impacto seria justamente essa mistura, porque uma vez vindo vários povos para a nossa nação, vai fazendo essa mistura, esse impacto, essa assimilação, essa aculturação, que então constitui o que nós chamamos de identidade de um povo. E quanto mais culturas, né, quanto mais povos e etnias diferentes, mais se complexifica, né, mais se torna complexo aquela cultura. É o caso, por exemplo, que a gente tem comentado durante as nossas aulas, o próprio Brasil, né? É uma cultura miscigenada, né? De misturas, de uma rica, né, diversidade cultural. Aqui também eu trouxe para essa aula, alunos, também um pouco da imigração e refúgio, né, que o Brasil acabou acolhendo aí uma diversidade de culturas. Vamos pensar lá, em primeiro lugar está os haitianos, em segundo os bolivianos,
os venezuelanos, né, os colombianos, argentinos, chineses, portugueses, peruanos. Então aqui eu elenquei 8 culturas, 8 nações que para cá vieram, né, ou por estarem imigrando mesmo por fatores financeiros, por questão de trabalho, ou mesmo se refugiando de situações de guerras que lá viviam em seu país. Então a gente vai ver que o Brasil ele tem essa tradição histórica de acolher outros povos, né, e diferentes culturas no nosso país, né? Então, de acordo com o relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais de 2019, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública em 2010 a 2018 foram registrados no Brasil, né, só para título de estatística, 774,2 mil imigrantes, ou seja, é um valor bem acentuado, aí, um montante. Sendo haitianos, venezuelanos e colombianos as 3 principais nacionalidades que vieram para cá. O estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul ficou em segundo lugar, né, em 2018, com 35% de concessão de autorizações de resistência a imigrantes, ficando atrás do Distrito Federal e à frente até de São Paulo, já que refugiados, que de acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, o país tem cerca de 58 mil pessoas de 94 nacionalidades, sendo a maioria de venezuelanos, com 44,984, ou seja, 76,6%, seguido de Senegal e do Haiti. Então aí a gente percebe a tamanha diversidade que remonta o nosso país. Isso é uma riqueza também, no sentido de acolher, de ser fraterno a outros povos e ao estrangeiro. Então a gente tem esse olhar diferenciado. Claro que aqui vai criar algumas diferenças, tensões, mas que tudo aos poucos vai se adaptando. Então, alunos, é um pouco do que a gente vai estar estudando ao longo dessa aula. Como compreender o estrangeiro ontem e hoje, e aí a gente pode ter uma compreensão e uma noção melhor da nossa cultura. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.